Tudo certo, pessoal? Vamos iniciar mais uma live na noite de hoje. Uma noite chuvosa, com frio e que a gente tá vindo aí de um feriadão aí. Era para ter um desfile, era para, quem sabe, como os outros anos o tempo tá bom, mas não. Tá uma chuvarada e um frio aí na Serra Gaúcha. Então hoje a gente vai fazer uma live sobre um tema que é o coronavírus. É um tema. Vou deixando o pessoal entrando na live e vai colocando também se o som tá bom e a imagem tá boa. Vocês me avisem também se tá tudo ok. Enquanto o pessoal vai entrando na live aí pra gente se organizar, hoje a gente vai falar de um tema que é um tema que já tá batido e que nem eu e nem mais quem tá em casa aguenta mais ouvir essa palavra, coronavírus e pandemia. E é um tema que deixa a gente impaciente e cada vez mais ansioso. Até muitos psicólogos, psiquiatras estão desenvolvendo estudo em questão dessa questão sobre a pandemia, sobre esses dias que a gente vem vivenciando, a gente não sabe onde vai chegar, né? É uma coisa que é complexa e está deixando as pessoas muito para baixo. O desemprego aumentando, a inflação, às vezes, o descontrole dos preços, porque engloba uma série de coisas e é uma coisa mundial. Então está muito além do nosso alcance ou de um simples gestor público, às vezes, muitas vezes, né? Mas, de outro lado, a gente vê os gestores públicos sendo ineficientes, incompetentes, como sempre, a maioria das vezes. Eu vou começar então explicando um pouquinho onde surgiu o Covid, o coronavírus, mas o intuito da minha live é falar de coisa boa, porque coisa ruim a gente já tem aí a Globo Lixo que faz muito bem. Então a gente vai falar de coisa boa, a gente vai falar das notícias boas que tem para vir pela frente, a gente vai estar falando de vacina, do que vai acontecer, do que eu acho, de alguns estudos, alguns dados que eu olhei, alguns empresários, alguns institutos de pesquisa que dizem que vai ser bom logo após dezembro aí, que logo janeiro vai começar, o país vai engrenar, vai melhorar as coisas. Então eu vou pegar esses dados de, por exemplo, uma revista Exame que fez várias pesquisas e é difícil errar. Então eu vou trazer alguns dados hoje para vocês nessa live. Espero que a imagem esteja boa e o som também. Hoje a gente é refém da tecnologia. Então um abração a todo mundo que está parando para assistir essa live. Agradeço de coração, já que hoje o assunto não deixa de ser político, mas um assunto batido, um assunto que a gente está vendo todos os dias, então é uma coisa cansativa para quem está assistindo, é uma pessoa que está preocupada, uma pessoa que está querendo adquirir coisas a mais conhecimento. Que conhecimento é a chave de tudo. Então vamos lá, pessoal. O surgimento dessa doença aí, na verdade ela é bem antiga, tá? Depois, mais pra frente, até eu vou passar a data que ela surgiu bem antigamente, mas eu vou falar agora do surgimento dela novamente nos últimos tempos, que ela voltou a surgir, que foi aí no dia que ela ficou mais mundialmente conhecida, foi no dia 31/12/2019. Ali na China começou os primeiros os casos, né? Depois a gente vai ver até que o Brasil não demorou nada, o governo federal estava muito atento e no dia 13 de janeiro, eu fui ver hoje, eles já solicitaram esclarecimento sobre essa doença para a OMS, ou seja, o país, os nossos secretários já estavam alinhados e cobrando a OMS, que a gente vai falar um pouquinho depois sobre esse órgão também. Então, no dia 13 de janeiro, o Brasil muito antenado já estava preocupado com essa pandemia e, diferente do que a mídia fala, o presidente sim já estava preocupado e já estava na frente, porque é como um time de futebol. Se o time de futebol ganha um campeonato, esquecem do técnico, e se ele perde, o técnico vai para a rua. O presidente é a mesma coisa. Então, se é a equipe do presidente que estava preocupada nesse dia 13 de janeiro, é o presidente. Ele representa, sempre vai ser o reflexo do líder, que é o presidente, no caso. Os secretários vão ser o reflexo dele. Então, faz um papel muito bem. Vale um elogio aqui já logo de cara, já, logo no início ali, foi um dos primeiros países a pedir esclarecimentos para a OMS para poder se precaver do que viria pela frente. Então, surgiu o vírus lá na cidade de Wuhan. Lá, para vocês terem ideia, o que nos deixa a desejar muito, o que deixa a desejar muito lá na China é a questão deles, da organização deles. Eles não tenham até um cuidado com uma questão de eles crescem cada vez mais e todos os dias, mas as políticas públicas deles são devagar, lentas em certas ocasiões. A gente sabe que lá tem um serviço,
a escravidão muito grande, um número de pessoas que não são registradas, não tem nem certidão de nascimento, por exemplo, também, e não são registradas em trabalhos escravos lá, é muito grande. Então, nasce o vírus nesse país, nesse cenário, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Para vocês terem ideia, a cidade de Wuhan tem 11 milhões de pessoas. Se a gente pegar aí, são mais ou menos 22 Caxias do Sul, aí numa cidadezinha sem controle populacional, de natalidade, de segurança, de trabalho, sem controle nenhum, meio que jogada das traças aí. Então, foi ali que surgiu nesse cenário. A gente já começa a analisar algumas coisas, alguns erros do governo lá, que a gente também vai abordar no vídeo sobre o governo da China. No dia 28 de janeiro, eu anotei aqui também, já começa alguns erros que depois a OMS comete um atrás do outro. É um órgão que para mim é como a ONU, não serve para muita coisa. No dia 28 de janeiro, a OMS admitiu o erro e elevou o risco para alto. Eles admitiram uma série de erros, mas o maior é que eles diziam que era um risco baixo e que não era nada demais. Nada demais. Eles passaram essa informação para diversos países e logo depois eles foram admitir que era assim, que era complexa a coisa. Então, para vocês verem como a nossa OMS, que está lá só para isso, que é um cara que foi eleito não pela representatividade e pelos líderes políticos de diferentes nações escolherem ele, a gente sabe muito bem como ele foi eleito. Ele foi eleito para tocar uma bandeira como a ONU, do globalismo. Então a OMS não está preocupada muito com a efetividade ou com a competência do órgão, e sim militar pelo globalismo. Então, por isso, no meu ver, essas sucessões de erros da OMS. Anotei aqui também que lá a gente vai falar também agora um pouco sobre o PCC, né? O Partido Comunista Chinês, que governa lá desde 1949. Isso aí seria assunto para uma live inteira. Eu não vou me apegar muito profundamente nos assuntos, porque a gente entende que tem que ser mais, hoje o negócio ser mais dinâmico. Mas então aí eles nasceram em 1949, tá? Lembrando também um dado que eu peguei aqui, que é muito importante. Final da Segunda Guerra, Mao Tse Tung implantou sua interpretação ortodoxa do marxismo e do leninismo. Isso aí, logo que após a Segunda Guerra, ele veio colocando Marx acima de tudo aí, fazendo seus ensinamentos e militando. Antigamente era outra palavra que a gente poderia dizer assim, era uma outra forma de governar, mas ele depois ele lançou uma filosofia que é aplicada até hoje. O que a China faz hoje? A China usa muitos militantes no Partido Comunista Chinês. Eles têm, para vocês terem ideia, aproximadamente 87 milhões de pessoas que lutam por esse partido e por manter a filosofia deles como é lá no país. Onde é um governo fechado, a gente sabe, onde uma população não tem acesso a diversas informações, a diversas coisas, e eles se aproveitam, se utilizam dessa causa para fazer trabalho escravo, vender as coisas que a gente compra aí, que é vendida para o mundo inteiro, a custo muito baixo. Então, por isso a gente vai ver desses 87 milhões de militantes aí. Lembrando também, uma dessas pessoas aí, desses 87 milhões de que militam pelo Partido Comunista Chinês, eu fiz questão de anotar aqui, que é o Jack Ma. Eu, sinceramente, não sabia que ele era tão ligado à política lá no país dele, que é um dos caras mais ricos do mundo. Eu gostava muito das palestras dele, mas depois que eu olhei algumas coisas hoje, quando eu fui pesquisar para fazer a live, deu para ver que ele não é tão flor que se cheira assim. Para vocês terem ideia, ele é dono de um grupo que abrange diversas empresas. A mais conhecida delas é o site de buscas AliExpress. Então a gente entende aí o Jack Ma, que prega o comunismo, e ele prega sempre o proletariado e as pessoas servir o Estado. Só que ele acumula uma fortuna de 43 bilhões de dólares. Para vocês terem ideia. Ou seja, é aquele famoso esse de Rolex e muito mais, né? Então a gente vê um país com todo esse cenário que eu estou contando para vocês, que não se importa com saúde pública nem um pouco. O mais importante para eles é, sim, explorar as pessoas, até agora onde eu mostrei, não seguir leis, não existe leis como aqui, ou proteções, não existe nada lá, não existe um regramento, uma doutrina ou uma normas lá, não existe isso. A banda toca conforme eles mandam. Vamos passar então um pouquinho para o cenário atual.
nos dias de hoje. Para vocês terem ideia, a gente está com um quadro aí de 126 mil mortes, né, no país. Lembrando que é num cenário de 200 milhões de habitantes no nosso país aí, registrados pelo IBGE, né? Infectados, a gente vai ter 4 milhões 147 mil, né, que já se infectaram. Então tá chegando quase nos 5 milhões. Eu anotei aqui também as cidades, as regiões, na verdade os estados com mais números aí, que mais chamam a atenção. A gente vai pegar aí São Paulo, por exemplo, com 31 mil mortes. A gente vai pegar Rio de Janeiro com 16.593, Ceará com 8.566. E aqui em São Paulo, lembrando que a gente tem governador aí que não é alinhado com as políticas da esfera federal e não se alinhou e fez tudo ao contrário do que o executivo, nosso presidente, pedia para fazer. E não deu muito certo. A gente viu aí que eles estão passando um perrengue aí na questão da pandemia, ou seja, alguma coisa tem de errada, porque segundo eles não ia haver, se fosse tão certo que a filosofia que eles queriam implementar, não ia ter tantas mortes assim também. No Rio Grande do Sul, a gente já está com 3.756 mortes. Eu anotei aqui que a maioria dessas pessoas, é um dado da Secretaria de Saúde, são acima de 60 anos com 3 ou mais conformidades. Isso até não é muita novidade para ninguém. E a maioria dos mortos tem mais de 80 anos com diabetes, hipertensão e 3 ou 4 mais doenças também sérias. Então é uma questão assim que a mídia nos espanta muito, porque eles estão ganhando muito dinheiro com o coronavírus. A gente vai ficar em casa e por eles a gente fica um ano assistindo a TV aí, assistindo eles e sem trabalhar. Mas por outro lado a gente tem um povo que sofre com a taxa de desemprego. Tudo lá atrás, quando o presidente falou que seria ruim para a economia e que nós ia ter um arroz mais caro, um feijão de se apavorar e tantos outros alimentos, o pessoal dizia que primeiro as vidas e depois a economia. Agora o depois a gente está vivenciando nos dias de hoje. Lembrando esse pessoal, o presidente há 6 ou 7 meses atrás falou tudo o que iria acontecer. Como o saudoso Enéas falava e a gente achava que ele era louco. Mas nos dias de hoje a gente sabe que o nosso presidente não é louco, a gente sabia que ele estava sim correto na forma que ele falava e que sim, era para preservar as pessoas de fatores de risco e abrir os comércios e as empresas para o país não quebrar, não parar e não chegar nesses preços absurdos que a gente está agora. Mas infelizmente a gente vive aqui uma guerra interna onde a oposição faz de propósito essas ações, faz para maquiar, faz para prejudicar o nosso presidente mesmo, que acaba por, na sequência, nos prejudicar nós mesmos. Aí com o ICMS mais alto, com os valores subindo, com mais imposto, então fica difícil, e em meio a todo esse caos, o presidente ainda tenta aprovar boas reformas, como a que está vindo agora, a reforma administrativa. Então, toda essa pressão, tudo isso que a gente vem vivendo, a gente tem que se manter vigilantes e ver quem quer ganhar o quê. Também lembrando que há 6 ou 7 meses atrás o presidente falou que nós iria sofrer muito com a corrupção em alguns estados e que essas aprovações sem licitações, porque eu nunca vi a gente costuma ver político preocupado com duas coisas, a eleição e a reeleição dele. Eu nunca vi tantos políticos preocupados com a vida como a gente viu nos últimos dias. Que é o caso, por exemplo, do nosso governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que estava preocupadíssimo com a população e batendo no nosso presidente. Logo agora, nas últimas semanas, a gente viu que estava numa lama de corrupção, um mar de corrupção, dinheiro na conta da mulher dele e etc. Ou seja, a gente tem sim que se manter vigilantes e sempre ficar de olho nesse dinheiro que vem da esfera federal, ficar de olho para onde está indo o nosso dinheiro dos impostos, porque quando a gente chega numa situação, por exemplo, de pandemia, como a gente está vivenciando agora, que as coisas são feitas na emergência, não existe às vezes uma licitação para uma coisa ou outra, a gente tem que se preocupar muito. Segundo informações, por exemplo, aqui no nosso município foi gasto mais de 300 mil reais em roupas ali para o pessoal da saúde, ali em guarda-pós, por exemplo, está no portal da transparência do nosso município. Então a gente tem que se manter vigilantes sobre onde está isso, se está realmente indo para o local certo, se realmente isso é estão fazendo um bom uso da máquina pública e do nosso dinheiro,
porque esse papel de fiscalizar seria, na teoria, para os nossos 23 nobres vereadores. Mas o que a gente vê, um monte de gente ineficiente, incompetente, que não está fiscalizando nada. E eles apareciam como Copa do Mundo. De 4 em 4 anos, hoje nem em 4 em 4 anos eles aparecem. No momento eles não estão nem aparecendo, isso que a gente está às vésperas das eleições. Então, vendo por esse lado, eu acredito que a gente tem que ficar muito mais fiscalizador e consciente e atento, já que os nossos vereadores não servem para muita coisa nesse quesito. Mudando também um pouco, a gente vai ver aqui as mortes em Caxias. Matéria veiculada aí no Jornal Pioneiro, dia 4/9/2020. A gente já está chegando aí a 106 mortes, né? Nos últimos dias morreram 13 idosos. 13 idosos foram acima de 80 anos que eles entraram na lista aí nos últimos dias de mortos, né? Infelizmente poderia ser meu avô, minha avó, poderia ser pessoas da minha família, como eu tenho, pessoas idosas e fator de risco em casa. Então isso deixa sim a gente balançado e a gente fica triste por essas informações. Até vou anotar aqui. Depois não posso esquecer de mandar um recado que minha avó me mandou eu passar para ela no final da live. Ela quer ao vivo que eu fale uma coisa aqui. Então a gente tem que se preocupar sim com os idosos, mas também lembrando dessa guerra de informações, o quanto é prejudicial para o pagador de imposto e para as pessoas que trabalham ali, estão vivendo um caos, desempregada, por exemplo. A última pesquisa que foi feita aqui no Rio Grande do Sul, para vocês terem ideia, a gente está agora no setembro aí, prevenção ao suicídio, a gente está no mês de prevenção, foi eleito o mês da prevenção, e morreram 400 pessoas por suicídio nos últimos dias aí, nos últimos meses que foi feita a pesquisa. Eu perdi um amigo por suicídio, a gente não está botando a culpa no coronavírus, mas sim já tem estudo de psiquiatra e psicólogo dizendo o quanto é prejudicial esse terror que a mídia leva para as pessoas e para dentro da casa das pessoas. Então, a gente tem que equilibrar a balança e cuidar com essas informações e cuidar o quanto essas mídias estão sendo prejudiciais sem pensar em nós, eles só pensam neles. Eles não utilizam máscara, eles vão correr em Copacabana como a gente viu aí nos vídeos, eles têm uma boa casa para ficar dentro de casa, eles chamam comida pelo iFood, porque se a gente quer não pegar o vírus, é só tu comprar um certificado ou um crachá, por exemplo, de caixa de supermercado que tu tá imune ao vírus, seguindo a lógica deles. Eles falam que são serviço essencial, mas diz para a mãe de uma caixa de supermercado que a vida dela não é essencial, que a vida de uma farmacêutica não é essencial, ou seja, uma vida vale menos que a outra. Então o que a gente quer é uma equidade, é o mesmo pensamento diferente de diferentes classes de pessoas, mas o mesmo pensamento, é o que a gente cobra, é o que a gente vê no nosso executivo, o nosso presidente pensa mais ou menos parecido com a maioria da população, por isso ele foi eleito, então a gente espera que as pessoas entendam o que é democracia e respeitem as nossas liberdades. Aqui a gente vai falar de uma questão muito boa que poucas pessoas falam, vocês provavelmente não vão ver com intensidade na mídia, que é uma pesquisa que o Brasil foi um dos países promissores, foi o primeiro a assinar, o Bolsonaro colocou o peito, foi ousado e assinou esse estudo de Oxford, que está entre os 5 mais avançados da vacina do Covid. Ele assinou aí uma espécie de exclusividade, ele ajudou com recursos para trazer o quanto antes essas vacinas para o nosso país. A gente vai ver aqui essa parceria que é da AstraZeneca, Universidade de Oxford, do Reino Unido. Foi uma parceria que o nosso presidente fez com eles e que, se tudo der certo, a gente tem uma estimativa de 15 milhões de vacinas, vão chegar agora em novembro. Provavelmente vai ser entregue essas vacinas para o pessoal fator de risco e pessoas mais idosas. E até 2021 aí, a gente vai ter 30 milhões de doses no país, se tudo der certo. Ou seja, o Brasil saindo mais uma vez na frente, o presidente correndo atrás, mandando recurso para lá, para essa pesquisa, para o quanto antes nós se blindar e continuar ali em janeiro, se Deus quiser, depois dessas vacinas que der uma acalmada em tudo, a gente continuar engrenando como estava. Lembrando que logo em um ano de governo, mais ou menos, o presidente tinha recuperado 1,5 milhão de empregos, tirando leite de pedra, fazendo um milagre. Pegou um país e em pouco tempo se conseguiu gerar 1,5 milhão de empregos, porque ele desburocratizou algumas coisas
que envolve a questão de MEI, de pequenas empresas. Só ali já gerou um monte de emprego. Infelizmente, depois veio a pandemia e por conta disso deu uma baixada agora, uma enfraquecida na nossa economia. Ou seja, se tudo der certo e vier essas vacinas, logo o nosso país vai avançar novamente, vamos estar entre os melhores, com certeza, entre os 5, entre as 7 potências, tenho certeza, nosso PIB estourando, tudo vai melhorar, então eu acredito que é só aguardar. Esse é o intuito da live, não falar de coisas ruins, mas sim coisas boas e positivas que estão para acontecer, e algumas coisas elogio para o nosso governo aí, que é a mídia alternativa. WhatsApp, Face, Instagram, a gente entende que é para isso. O resto a gente já tem as mídias tradicionais, que é, por exemplo, uma Globo News, a gente vai ter um G1, por exemplo. Então a gente faz esse trabalho aqui nas mídias digitais. Lembrando também, para não ir muito adiante na nossa live, um abraço a todo mundo que tá chegando até aqui. Eu até vou pedir depois pro pessoal me ler as perguntas que tem na live. Lembrar esse último caso aqui que a gente vai fazer sobre direito mais pra frente, talvez quinta-feira, uma outra live aí. Tem alguns convidados especiais que eu tô vendo, se tudo der certo. Uma pessoa que já tá para me confirmar a agenda, um advogado muito gente boa, meu amigo. A gente então vai entrar mais nessa área do direito, quinta-feira. Mas só para dar uma pitadinha aqui, a gente vai falar sobre um juiz de primeira instância, que ele entendia que os recursos do nosso fundo eleitoral, todo o dinheiro nosso, dos nossos impostos que vão ser usados para pagar santinho de político que tu não conhece e que tu nem quer saber quem é muitas vezes, ou que tu não concorda, tudo que é forçado, tudo que é na base sem ser feito um referendo ou não escutar o povo, que se tu pedir para qualquer pessoa na rua, tu quer ter o dinheiro na campanha municipal de um político, ou que vá para o posto de saúde do teu bairro, que vá para o postão, que vá para a saúde, qualquer brasileiro que não tenha interesses obscuros, vai falar que quer sim que vá para a saúde. Pois é, um juiz entendeu assim, de primeira instância, e mandou o dinheiro do fundo eleitoral para o Covid. Mas o Maia, muito bem, nosso conhecido como Nhonho aí, presidente da Câmara, articulou bastante, a gente viu movimentação no Congresso, os políticos apavorados com essa decisão, mas já sabiam que não ia muito longe. Eles articularam muitas coisas que nos deixou triste, retirando esse dinheiro e voltando, sim, para ser usado nas campanhas de políticos. E o desembargador aí entendeu que deveria proibir essa decisão de ir para a saúde, o dinheiro do fundo, e disse que quem quer mudar uma lei assim ou qualquer outra coisa tem que falar com o presidente, é um âmbito federal que ele não poderia se meter. Lavou as mãos e jogou para a torcida, né? Para a torcida que não presta, não para a população. Ou seja, a população ficou mais uma vez desassistida, e aqui tem uma prova de quanto o nosso sistema é podre, o STF é podre, os políticos que não entendem o que é a liberdade do povo é podre, o político que não entende que tem que enxugar a máquina pública tem que ficar para trás, ultrapassado, e agora nas eleições municipais a mesma coisa. Peguem esses políticos, essas pessoas que não entendem isso, tem que dar um pé na bunda e eles saírem de lá, porque o pagador de imposto não dá mais conta. Nós vamos daqui a pouco para 5 meses trabalhados num ano para pagar imposto, nós estamos em 4 meses, com pouco nós vamos chegar a 5 meses. Então a gente tem que ficar atento, esse é o intuito da minha live. Hoje é uma coisa mais tranquila, mas quinta-feira vai vir uma mega live aí. Nós estamos montando uma coisa bem diferente, bem legal quinta-feira aí. O pessoal vai gostar, eu acho, todo mundo que me segue. As perguntas, pode fazer? Eu vou fazer, agora a gente vai fazer algumas perguntas que o pessoal tá pedindo aí na live. Um abraço, antes de tu me falar as perguntas, um abraço pro Rogério. Rogério Falque, isso? Rogério Falque aí de Caibaté, Rio Grande do Sul. Um abraço que tá na nossa audiência, que tá nos assistindo. A gente tem pessoal em todo o Rio Grande do Sul. Um abraço por Felipe Faller de Cachoeira do Sul. Um abraço por Tiago De Police, pré-candidato a prefeito por Erechim. A gente sempre faz live nos mesmos horários, mas depois um assiste o outro. Então é o nosso pessoal aí que quer renovar e mais pra frente, quem sabe nas próximas eleições municipais, nos nossos municípios aqui no estado. Então, Felipe Faller, o Paulão aí de Gramado, um abraço para todas essas pessoas aí que estão assistindo. E vão assistir posteriormente aí que a gente acabar a live, porque sempre um assiste a live do outro. Um abraço, Rogério, tamo junto.
pergunta é da Milena Machado. O que você acha sobre a volta das escolas infantis? Milena, um abração para Milena, parabéns pela pergunta. Até essa das escolas, para vocês terem ideia, quinta-feira nessa live eu vou fazer com 3 convidados. A gente está tentando montar, vamos ver se vai dar tempo para fazer nessa quinta. Mas uma desses meus convidados é uma pessoa de escolinhas, vai falar sobre esse quesito das escolinhas e das aulas. É uma diretora aí, então a gente vai estar querendo ouvir dela, que está mais no meio, na ponta da lança, o que eles pensam. Agora, se eu for falar para ti o que eu penso, como eu falei em algumas lives anteriormente, eu sempre, em qualquer assunto, porque eu entendo que os países mais desenvolvidos têm isso, então para a gente ficar na dúvida quando direita tá certo, centro tá certo, esquerda tá certo, para não ficar nessa dúvida e a gente ficar debatendo isso, eu vou imitar, na dúvida eu iria imitar países que são mais desenvolvidos. Ou seja, nos mais desenvolvidos eles prezam pela liberdade. Então eu sempre vou escolher a liberdade acima de tudo. Ou seja, se o pai e a mãe entendem que o filho deve voltar às aulas, eu não vejo por que proibir. Quem é contra pode sim segurar o seu filho em casa, pode sim dar um jeito então, ou deixar ele com alguém, mas nunca eu vou querer o Estado ou a gente abrindo precedente para o Estado dizer quando meu filho vai ou não para aula. Então, como eu prezo pela liberdade, esse assunto até me deixa bem é bem complexo, porque deixa a gente meio que às vezes querendo ficar em cima do muro, mas como a gente sempre tem que se posicionar, eu sempre vou ser a favor das liberdades individuais. A gente entende, por exemplo, como Estados Unidos, que é um ótimo país, podem até falar mal, mas se for para tirar férias o pessoal escolhe lá. Então eles prezam sempre, tá lá nas emendas principais deles, a liberdade do seu povo. Então eu sei o quanto foi derramado suor e sangue para a gente ter a liberdade que a gente tem hoje, então eu vou prezar pela liberdade do povo. Se a mãe e o pai quer mandar assim os filhos para a escolinha, eu sei que é um tema polêmico, mas eu diria que seria o certo, eu acho. Dito que a OMS não, e a maioria das pesquisas mostram que quem tem mais chances de falecer aí decorrente do vírus é pessoas acima de 80 anos. Então, com os devidos cuidados, um distanciamento controlado, tudo controlado, eu acho que sim já dá para ir engrenando e voltando aos poucos. O que a gente viu é que o tempo parado em casa, e esse tempo parado só está aumentando o preço das coisas e daqui a pouco a nossa economia quebrando. Então é bastante importante, eu acho, a volta. Mas a gente vai debater melhor esse assunto. Espero aprender melhor com a convidada de quinta-feira, que ela vai falar sobre isso comigo. Então, um abração, obrigado pela pergunta. A Cíntia Berton perguntou assim, o que tu acha do uso do fundo eleitoral contra o coronavírus? Beleza. Uma ótima pergunta sobre o fundo eleitoral, mas é como eu falei aqui anteriormente, aqui no que eu estava lendo, alguns pontos que eu anotei. O desembargador aí entendeu que esse juiz que tinha solicitado isso estava errado e que o dinheiro, esse critério teria que ficar a critério do presidente, essa questão. Ou seja, lavaram as mãos e jogaram para o presidente, porque é uma coisa que o presidente nem tem tempo hábil para fazer isso agora ou mexer com isso agora. Então, ou seja, eles queriam que o dinheiro fosse mesmo para político incompetente a administrar, ou na maioria dos governos, estados, a gente sabe como que é, declarar que fez 1 milhão de camisa, comprou 1 milhão de adesivo e embolsar esse valor do dinheiro, que é o que a gente sabe como funciona o nosso país. Então, eles lavaram as mãos, é muito ruim, eu queria que fosse sim para a saúde, mas a gente viu que as pessoas de bom coração, até a maioria dos candidatos, dos partidos e dos políticos, até para não se queimar, queriam isso. Mas veio o judiciário e deu uma atrapalhadinha nesse momento. Então acabou ocorrendo isso. Mas eu seria sim favorável. Uma pergunta da Carol Martins. O que tu acha da omissão dos vereadores quanto à pandemia? Boa. Essa pergunta também é boa como as outras, mas essa é até mais interessante porque a gente está às vésperas de uma eleição municipal. Ou seja, eu já falei em todas as lives, eu falo da incompetência dos vereadores, porque é uma coisa que nos chama muita atenção. Agora, quando o pequeno empresário, o comerciante, as pessoas, os MEIs, por exemplo, tem microempreendedor individual, por exemplo, que é o que move uma economia, a maioria é assim no país, é eles que pagam mais imposto, a gente vai ver, se for falar de grupo de pessoas, né, um grupo maior,
a gente vai ver os vereadores não servindo para nada, os vereadores não ouvindo a população no básico, os vereadores não propondo alguma coisa, ou o que é pior, os vereadores com medo de se queimar com o governadorzinho, o ditador que é o Eduardo Leite, eles não peitam ele, ou eles não divergem dele, não fazem uma moção de repúdio, a gente não está vendo nada disso. Todas as medidas que o governador louco fez com base em pesquisa de Pelotas, recentes, que tinha pesquisas anteriormente de instituto ou outros meios muito mais respeitados, mas ele seguiu a questão de Pelotas para sempre direcionar o marketing para lá, que é o seu curral de votos aí, chamando assim, quando um político transfere todas as energias só para um local, que é onde ele faz maioria de votação, então ele está transferindo tudo para lá. Ele pegou um estudo do pessoal de Pelotas, da universidade lá de Pelotas, que até agora não serviu para nada, não nos fez precaver nada até agora, na minha humilde opinião, é claro. Então a gente vê se os vereadores não servindo para fazer essa oposição, porque a gente entende que eles estão de acordo com o governador, se eles não fazem nada. A gente já fez movimento na Praça de Carro Antigo, eu não, mas participei. Carro Antigo, moto, eu já fui. Eu fui o pessoal das bikes, o pessoal de diversos grupos já fizeram na praça agora para peitar o governador, para ir ser contra os impostos, ou por exemplo, os carros antigos contra os impostos, aumento de imposto ali que ele queria, e a gente não viu um vereador lá. Isso que a gente está à véspera de uma eleição municipal. Porque o vereador que é bem intencionado, ele vai lá. Por mais que talvez as pessoas vão lá dizer na cara dele, tu tá aqui para ganhar voto ou coisa assim, mas ele tá dando a cara a tapa, ele tá fazendo uma moção de repúdio, tá tentando ajudar mesmo. O vereador tem que estar sempre pronto para essa exposição, para essa guerra que é a política, senão ele tem que sair dessa profissão. Ou seja, nenhum desses protestos, desses movimentos a gente viu o vereador lá. Então, encerrando a pergunta da Cíntia, é bem complexo e não estão servindo para nada aí os vereadores, na minha opinião. A próxima pergunta é do Jason Carvalho. Sobre a manutenção das bandeiras durante a pandemia, qual a tua opinião da abertura dos grandes comércios como Big, Americanas, enquanto os pequenos comércios estavam fechados? Perfeito. Pessoal, isso é outra coisa que não existe equidade, não existe um balanço, não existe assim uma regra e só nos prejudica. Por exemplo, a pessoa que tinha um bazar de roupa, agora nos últimos meses está mudando por causa da pressão da população, mas logo no início, aqueles meses que foi um caos, a pessoa que tinha um bazar, uma lojinha de roupa lá que vendia um pouco, tinha que se manter com a loja fechada, com o aluguel, por exemplo, vindo de R$ 1.500, R$ 2.000 da sala, e sem vender nada, né? Tendo que se reinventar, além de outros custos que estavam aumentando ao mesmo tempo para eles. Por exemplo, uma água, uma luz, a Samai roubando, a RGE roubando o bolso daquela pessoa. Então a gente vê a pessoa nesse caos, remando, e ainda vem alguém, o Estado, dizendo que ela não vai abrir a loja dela. Ao mesmo tempo, por exemplo, num sábado ela mantém a loja fechada, mas tu vai no supermercado Big, que é um Walmart, por exemplo, uma rede tem no mundo inteiro, a gente vai estar vendo lá as pessoas comprando, adquirindo roupas lá dentro. Ou seja, cadê a equidade? Se o mercado lá pode vender a roupa dele, os mercados grandes ou um shopping está vendendo daqui a um pouco, o mercado dentro do shopping está vendendo roupas, por exemplo, o Carrefour também, outros equipamentos, por que a loja do bairro, o comerciante, não poderia? Então eu digo que foi um tiro no pé que esse governador e tantos outros fizeram, porque puniram só as ovelhas e deixaram os lobos passar. Então é complexa essa situação e eu acho muito errado. Eu acho que tem que ser o que é para um é para todos. Como eu falei, nenhuma vida vale mais que a outra. Então, se a caixa do supermercado pode trabalhar com os devidos cuidados, os outros também poderiam. O Estado não tem que ditar as regras, mesmo que a gente entende que está na nossa Constituição e as leis sobre saúde pública, mesmo que seja um tema mais complexo. Mas eu sempre utilizo da frase que quando o direito entrar em conflito com a justiça, a gente vai lutar pela justiça. Ou seja, a gente pode sim divergir dos políticos, e isso faz bem para a democracia, então por isso que eu não concordei com isso também. Mais uma pergunta do Matheus Barpi. Sobre o ramo de eventos, o que você acha? Estamos desassistidos pelos governantes e já estamos há 6 meses parados. Perfeito, Matheus. Um abraço para o Matheus Barpi. Esse ramo de eventos, as pessoas... o ignorante, não na palavra pejorativa, mas ignorante quando não entende de um assunto, acha que evento é só uma perturbação de sossego e uma galerinha com som. Não, pessoal.
Por trás de um evento a gente vai ter garçom, a gente vai ter barman, a gente vai ter uma equipe de segurança, vai ter o cara que instala o som, vai ter o cara que leva o gelo para a festa, vai ter 2 acompanhando ele, o cara que leva o gelo vai abastecer o carro, vai assinar a carteira de 2 pessoas, a gente vai ter entregador de fumaça para a festa, vai ter o cara que arruma a iluminação das festas, ou seja, move milhões, sim, move o lazer, fora que faz bem para a cabeça das pessoas. A gente tem estudos que onde tem mais lazer, festa, entretenimento, menos doenças para as pessoas. Ou seja, a gente pega aí a economia super bem que movimenta os eventos e a gente pega a questão de doenças. Então, como essas duas questões são importantes, eu acredito que os governantes deveriam sim dar uma luz no fim do túnel para quem trabalha com evento. Pelo menos se propor, pegar as lideranças, sentar com uma pessoa aqui, outra ali, chamar as lideranças da cidade. A gente não viu em nenhum momento isso sendo feito, sendo que movimenta milhões, tanto na nossa cidade, como no estado, como no país inteiro, esses meios. Então, eu tenho pena desse pessoal de eventos, tem muitos amigos que trabalham nisso, que estão apavorados, e a gente não vê uma força-tarefa ou as pessoas se mexendo para resolver isso, porque a gente tem uma promessa de uma vacina, mas isso pode pendurar, pode durar por um longo tempo essa questão da pandemia. Então, cadê os governantes? Cadê um simples vereador, que não é simples, tem um papel muito grande no seu município? Cadê ele se reunindo com as lideranças e tentando mudar isso? E o vereador tentando mudar isso não é aquele que pensa no seu bolso, que tem algum negócio na noite ou que tem alguma coisa que vai ser bom para ele. Ele tem que pensar por exemplo, como na teoria do biarvorismo que a gente tem, analisar a floresta, analisar o todo. Então eu acredito que um abraço para ti, e acredito que nos próximos dias, quem sabe, eles se prontifiquem a falar mais sobre o lazer, porque a gente está vivenciando aí um aumento de boletins de ocorrência em questão de perturbação de sossego. A gente está vivenciando o pessoal ligando para o 190, requisitando isso todas as noites, porque está tendo igual os eventos, festas clandestinas, só que agora sem segurança, sem PPCI e afastado da cidade. O pessoal está fazendo em chácaras, em ambientes fechados, longe. Ou seja, vamos tentar ver um meio termo, vamos tentar ver então áreas de lazer, alguma coisa que dê para as pessoas esparecer, ou dar uma resposta para a sociedade, como essas pessoas vão pagar suas contas, onde vai vir emprego para elas ou coisas assim. Para isso que os gestores públicos, os políticos devem servir, e não para estar só desfilando e no gabinete com ar-condicionado, como a gente vem vivenciando nos últimos tempos. Mais alguma pergunta? Sim, a gente tem mais uma pergunta do Michel Reis. Gente boa, Michel. O que você acha das UBSs que foram fechadas por causa que a equipe estava com Covid-19, mas são todos assintomáticos? Perfeito, Michel. A gente vê aqui que não tem um plano. Na verdade existe, mas às vezes na teoria. Não está funcionando bem o plano dos nossos políticos. Uma força-tarefa, por exemplo, um plano A, B, C e D. Se aquelas pessoas forem contaminadas, quem tu coloca lá? Se não chegar tal medicamento até tal dia, o que a gente vai fazer? Esses planos de ação, se precavendo, acho que pegou meio de surpresa, mas os políticos deviam amanhecer pensando nisso e se reunir com quem entende do assunto para se precaver dessas coisas. A gente viu aí o jornal anunciando aí, se eu não, salvo engano, o Pioneiro, as mídias locais anunciando que estava quase 80% dos leitos, por exemplo, lotados, mas na mesma época, o ano passado, a gente estava com 100% dos leitos e não tinha o Covid. Ou seja, às vezes eles tocam o terror, mas a gente vai olhar aí na frente os hospitais de campanha e todo o dinheiro que veio, às vezes a gente não sabe se é tão grave assim, porque a gente não está vendo uma ação efetivamente, a gente não está vendo perto de nós alguma coisa para ir esse dinheiro, ou o que eles estão fazendo, como acompanhar isso. Então, até essa questão das UBS eu fiquei sabendo meio que por cima, mas é uma coisa que é complexa, porque se eles sabem que tem esse risco, eles deveriam ter o plano B já para colocar e não deixar a população desassistida. Me parece que eles esperam sempre acontecer o pior para depois ver o que vão fazer. Falta de planejamento e comunicação foi o que quebraram nosso país nos últimos anos. Não deixa de ser assim no nosso município, ainda mais que a gente está aí com um governo de tampão que acabou vindo depois
por uma sequência de coisas que a gente conheceu, então é uma coisa meio que tá ali para tampar um furo, então já começa errado. Então por isso que às vezes a gente está meio desassistido aí, porque eles entraram com o trem, pegaram o ônibus andando e quiseram sentar na janela às vezes, e daí se perdem um pouco nessa questão de organizar a saúde. Mais alguma pergunta? Tranquilo? Desculpa eu me estender. Eu quero mandar um abraço para todo mundo aí, melhoras, e cuidem da sua saúde. Também dizer, podem falar. Tem mais perguntas? Vamos tocar aí. Mais uma pergunta. Da Sônia Oliveira. O que você acha das aglomerações no transporte público? Perfeito. Nossos vereadores e prefeitos não fazerem nada. Sônia, obrigado. Deixei isso passar em branco. Um abraço para ti. Obrigado que me lembrou disso. Esqueci de anotar. Perfeito. A gente vê que também, de novo, não vai ter equidade, não vai ter o mesmo tratamento. A gente vai pegar, por exemplo, a gente não pode se aglomerar num aniversário com a própria família, sabendo correndo nossos próprios riscos, segundo a prefeitura e o estado, né? A gente não pode fazer isso, mas dentro do ônibus pode ir todo mundo no ônibus lotado. Tenho relatos e fotos que eu recebi essa semana de pessoas do bairro Diamantino com o ônibus cheio, tem pessoas do bairro Planalto, linha Planalto, várias denúncias que chegam para nós na página Revisando Caxias de aglomeração dentro de ônibus. E aí a gente não vê uma fiscalização intensa como a gente vê com um pagador de impostos, as pessoas que só querem às vezes fazer um churrasco com a família e escutar um som no final de semana. A gente vai ver talvez uma fiscalização nessa questão e não nos ônibus de Caxias. Então acho que sim, deveria haver uma fiscalização maior, ou eles têm que se adequar ao discurso que pode ou não pode, ou é para um ou é para todos. Esse negócio de cumprir meia lei ou ter uma meia verdade não pode existir. E quem fica em cima do muro toma chuva dos dois lados. Então a gente tem que cobrar posicionamento dos governantes, de prefeito, de vice-prefeito, de vereador, de governador. É isso que a gente tem que cobrar eles, sim, porque a gente sabe como que é o transporte. Não vou dizer público, porque não é público, mas o transporte coletivo de Caxias é a palavra mais certa. A gente sabe como ele funciona e como é. O político que elogia o transporte, eu acredito que nunca entrou num ônibus. Até essa questão do ônibus a gente vê, eu ouço algumas pessoas que defendem a empresa que a gente tem hoje, dizer assim, mas tu vai para Porto Alegre é pior ainda. Mas a gente não pode medir para baixo. Eu peço para essas pessoas observarem o transporte de Curitiba, por exemplo. A gente tem que sempre pensar para cima, comparar com lugares melhores, não piores. Então eu acho que é uma vergonha do nosso transporte. Essa pergunta eu já deixo respondida, mas também entendo que a prefeitura tem sim, ou os meios, ajustar, tem que ter uma conversa, um diálogo para ajustar para ficar bom para a empresa também. Ou se a empresa identifica e acha que não está de acordo, ou que está quebrando, ou está com os números ruins, que apresente para a população, que faça, ela requisite uma audiência pública e prove para a população, eu não estou conseguindo dar conta de levar tantas pessoas, eu não estou conseguindo dar conta de manter o tanto de ônibus que vocês querem. Então eles que apresentem os dados, senão a gente fica num diz que me diz que uns falam isso, outros falam aquilo. Então que façam, os vereadores requisitem uma audiência pública, como já fizeram, mas façam novamente para decidir isso. Lembrando que as empresas aí estão para ser discutido aí se vai ser renovado ou não as concessões, salvo engano, a concessão, nos próximos dias. A próxima pergunta é do Morgan Oliveira. O que você acha do aumento absurdo no valor dos alimentos durante a pandemia? Perfeito, ótima pergunta, Morgan. Lembrando que, como eu falei no início, anteriormente, ali no vídeo, a gente sabia que isso ia acontecer do jeito que as coisas vinham sendo feitas, do jeito das maneiras erradas e de formas equivocadas do ponto de vista de economista, porque quando fala em economia, são várias palavras que a gente já desmistificou nos últimos tempos, mas a economia, a pessoa ainda mediana ou a pessoa que não buscou um conhecimento mais profundo ainda entende que é um cara que só pensa em dinheiro, mas não, a economia vai refletir no preço do feijão na tua mesa, que quer dizer em saúde, quer dizer alimentação e mais um monte de coisas. Ou seja, se tivesse se preocupado com a economia lá atrás, feito algumas ações, nós estaria muito melhor. Esses preços aumentando, a gente tem que lembrar que o ICMS está aumentando aí, nosso governador, fazendo um desserviço. Ele entrou lá com um discurso de
diminuir impostos, como todo político faz, mas ele entrou aumentando muito mais do que a gente achou que ele ia aumentar, está aumentando tudo que ele pode, e se é para entrar lá e cobrar mais imposto, a gente colocava qualquer um lá. A gente quer um político que entenda que tem que cobrar menos imposto, arrecadar mais, mas como que a gente faz isso? Enxugamento da máquina pública que a gente não vê sendo feita. Então, se fizesse isso, eu tenho certeza que os preços iriam melhorar. O que a gente vai cobrar nos próximos dias, do que depender de mim, a partir de amanhã, através da nossa página Revisando Caxias, é uma posição do PROCON na nossa esfera municipal, que está mais próximo da gente. Então, a gente vai começar a partir de amanhã cobrar o PROCON sobre esses preços absurdos, quais as ações que eles vêm fazendo, qual a meta deles, quais as denúncias que chegaram, para a gente começar a averiguar isso, porque o povo não pode ser a ponta da lança e sempre sobrar para o povo o final. Então a gente vai começar nos próximos dias a bater nessa questão dos preços. Obrigado pela tua pergunta. Mais alguma, pessoal? Encerrando a live aqui, queria mandar um abraço especial para minha família que está assistindo, para o pessoal voluntário que me ajuda nas lives, me ajuda nos assuntos, me ajuda em tudo, na estrutura, o Fernando Matrix, o pessoal da minha equipe aí, que está me ajudando, voluntários aí, uma galera que tá num grupo aí me dando uma mão diferenciada, que eu não sei nem como, não tenho nem como agradecer. Para vocês terem ideia, ontem era 1h30 da manhã, eu estava de boa no Netflix, quentinho, no sofá, e uma das pessoas estava mandando, que é o Rafael, estava mandando vídeo e dizendo para mim, olha como vai ficar a live, e falando de como ia ficar a live e testando som, vídeo, às 2 horas da manhã, sem ganhar nada, preocupado com a cidade dele, com o município e com o futuro da família dele. Então essas pessoas que estão vindo para mim nos últimos dias, eu sou grato a Deus, a todos eles que estão me ajudando, e quem quiser ajudar a se somar ao nosso exército, o lado H, o lado Iago, vem pro nosso lado aí, vem para os nossos grupos, que vai ser muito, muito bom. A gente só tem a ganhar, quanto mais pessoas, mais o nosso exército cresce, para a gente tentar mudar pelo menos o nosso município. Um abraço para toda a minha família, para minha mulher, para o meu filho, que estão em casa, não estão aqui, estão em casa me esperando. Um abraço também para minha avó, e dizer para minha avó que ela é muito religiosa, e ela tem uma frase que ela me dizia muito, que era da Madre Paulina, que é: embora venham ventos contrários, não desanimeis nunca. Então a gente nunca pode se abater, perder as esperanças. Quando a gente perde as esperanças num país, o país morre, a gente fica sem nada. Então a gente sempre deve ter esperança, e também dizer, mandar um abraço para ela, e ela disse que Nossa Senhora de Aparecida está com nós. Então um abração. Amo todos vocês, amo minha mulher, um beijo para ela e pro meu filho, Bernardo, que está em casa aí. Tamo junto, pessoal, um abraço, até a próxima live. Conto com vocês quinta-feira. Quinta-feira a gente vai vir com 3 convidados e vai ser num lugar especial, um lugar diferente, que vai dar o que falar quinta-feira. Vai ser uma mega live e talvez a maior já feita na nossa cidade, eu arrisco dizer assim. Vai ter uma surpresa bem legal aí. Tamo junto, um abração.